Fala comigo, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo dessa série. Já estamos no sexto vídeo dessa série, onde a gente mostra tudo o que está acontecendo no nosso Instagram, que a gente começou do absoluto zero, ou quase zero, né? A gente está na sexta semana de produção de conteúdo. A gente vai nessa série sempre olhando o que aconteceu na semana passada, trazendo para você, olhando as métricas e falando o que a gente vai programar para a próxima semana, e vai te contando o que vai acontecendo durante a semana, às vezes de venda, às vezes de insight positivo que a gente teve, tá bom? Tô aqui para te dizer que você tá vendo aí, tô com a perna machucada. Então, nessa semana, talvez a gente não consiga gravar na academia, que era uma coisa que estava dando muito certo pra gente. Não é machucada, né? Eu fiz uma cirurgia, mas tá tudo certo. Vou tentar adaptar. Espero que eu consiga gravar na academia até, sei lá, quarta-feira, para que eu consiga tirar alguns conteúdos que estavam dando muito certo, porque a gente viralizou o nosso primeiro vídeo. A gente viralizou o nosso primeiro vídeo e aí a gente viralizou mais um na sequência, que essa é a tendência, né? A gente vai achando as nossas coisas, esse é o nosso método. A gente vai achando o que dá certo, a gente vai replicando o que dá certo, tanto como gancho, como tema, como formato. Então, a gente achou o primeiro que deu certo, estamos tentando replicar, já tentamos replicar de novo e vieram leads positivos. Então, foram coisas boas que aconteceram essa semana. Foi a nossa melhor semana de atração até então. Melhor semana de atração. A gente não tinha tido números tão expressivos assim em atração, mas a gente estava tendo números expressivos aí com relação à conversão. Muito mais temos que atrair para depois continuar convertendo, tá bom? Vou te explicar o que aconteceu durante essa semana agora no computador. Então, pessoal, o que aconteceu nessa semana? Você viu que na semana passada a gente programou essa lindeza desse calendário aqui, quase 2 posts por dia, e o que aconteceu essa semana é que não conseguimos de novo, né? Uma semana só que a gente conseguiu fazer toda a semana direitinho. Essa semana a gente não conseguiu de novo, mas porque eu fiz uma cirurgia na perna e aí eu não consegui ir na academia. Então, pô, é a vida acontecendo, tá? Mesmo assim, a gente teve uma semana, eu diria, diferente das demais, tá bom? Porque ela foi a nossa melhor semana de atração. A gente, na semana passada, cultivou muito com meio de funil, então a gente conseguiu colher bastante nessa semana também. Então, eu vou te trazer aqui alguns insights que a gente anotou dessa semana, tá? Para você ver aí que, às vezes, ser teimoso devolve. A gente entendeu essa semana que ser teimoso devolve. Quando a gente é teimoso do jeito certo, né? Isso é importante para você entender duas coisas. Às vezes você não vai conseguir ter a melhor semana da sua vida na hora de produzir conteúdo. Não se julgue por isso. A vida é a vida acontecendo, né? Acontece, tá? E apesar de você não ter frutos em algumas semanas de conteúdo, às vezes você está só plantando para colher na próxima. Tem alinhamento de expectativa, você tem que continuar, né? Que nem na academia, você tem que fazer academia todo santo dia. Você não vai ver o resultado do dia para noite, mas daqui a pouco você vai estar vendo um resultadinho, às vezes, né? Um pouquinho mais magro, diminuiu um pouquinho a cartucheira, aumentou um pouquinho o braço. Tem esse tipo de coisa que você tem que fazer alinhamento. Conteúdo é isso também, tá? Legal? Veja que legal o que aconteceu. Lembra que semana passada a gente não teve nada de espetacular? Essa semana, porra, a gente viralizamos dois vídeos. Um pegou 93 mil até então, e o outro pegou mais de 10 mil, que a gente não tinha conseguido fazer, né? A gente marcou 5 calls de venda, tá? 3 para essa semana que aconteceram e 2 para a próxima. Então a gente conseguiu colher muita coisa. Dentro dessas 5 tem 2 em negociação. Positivíssimo também, tá bom? A gente está em negociação de uma de anual, né? O valor de meu anual, ele é muito positivo para mim, né? O que mais? 90% das views foram de não seguidores essa semana. Por isso que a gente viralizou e a gente conseguiu trazer muita gente para dentro do perfil e a gente está renovando a nossa base, tá? Aumentamos em 145% as views com relação à semana anterior no valor geral, tá bom? Isso aqui são métricas que você vê dentro do insight do seu próprio perfil, tá? 756 visitas dentro do nosso perfil. Porra, imagina, são como se em uma semana entrassem 800 pessoas quase dentro de uma loja. É muito positivo, é bom para a gente conseguir fazer venda. Nosso perfil está movimentando, né? 5.625 interações. A gente teve interação pra caramba. Mais 59 seguidores e perdemos 37. Isso é positivo pra gente. Por quê? Porque a gente está mudando aquele perfil ali, que ele era pessoal, a gente está mudando para o perfil profissional. Então a gente está perdendo muita gente que não quer ver aquilo. A
A gente está ganhando muita gente que quer ver aquilo. Então a gente está crescendo, conhecido como crescendo para baixo. Você está crescendo para baixo para ganhar estrutura e daqui a pouco a gente vai melhorar. Fechou? Beleza, vamos ver o que aconteceu então nessa semana conteúdo por conteúdo. Nosso primeiro conteúdo que a gente publicou foi no sábado, né? A gente está começando a gravar na sexta, então os conteúdos do sábado ficam uma análise para a próxima. O primeiro conteúdo foi publicado no sábado, ele foi uma variação de exercício. Isso aqui, eu estou testando essa variação, a gente já tinha falado sobre. Esse gancho de variação absurda, ele deu mais de 70% de views e aqui ele deu de novo. Então ele foi um gancho validado pela gente. Tá? Foram 2 vezes que a gente testou, as 2 vezes ele foi um gancho bom com relação à variação. Tá? O que eu estou testando aqui é uma variação basicamente do que a gente tinha lá no início, que é, em vez disso, faça isso. Tá? É o que eu estou testando aqui. Em vez de você usar essa variação de tal jeito, você usa assim. E a gente mostrou na tela por um insight que a gente teve de um aluno que falou que ele geralmente está com preguiça de ler a legenda. Então a gente vai tentar melhorar a vida do nosso aluno aqui. Tá? E foi positivo. Teve, se eu não me engano, 10 salvamentos. A gente não colocou aqui, mas teve uns 10 salvamentos. O gancho, variação absurda, validou. Teve um pico de curtida quando eu falei o número de visualizações daquela variação. Então, eu estou prestando atenção nisso para que na próxima eu comece falando do número de visualização, né? Para chamar as pessoas que querem usar essa variação para viralizar, por exemplo. Ela teve um pico, porque também foram 26 milhões de visualizações. E teve um pico. Quando eu falei essa palavra, 26 milhões de pico de curtida nesse ponto aqui, então eu vou tentar trazer isso mais para frente. Poderia ser mais... eu também acho que eu poderia ser mais direto ao ponto. Dei uma enroladinha aqui também, porque eu não fiz roteiro. Não faça isso. Faça um roteirinho, pelo menos, para você saber o que está fazendo, tá? Como ele era uma variação que eu tinha que gravar, toquei ficha, tá? E a gente fez isso aí. Deu certo. Né? O segundo que a gente está trazendo aqui, a gente postou no segundo ou no domingo? No domingo, a gente postou ele no domingo. E esse aqui foi o viral. A gente viralizou, deu 93 mil visualizações, 68 seguidores vieram dele, tá? E aí a gente também teve um gancho com 78%. A gente não coloca como um gancho validado, a gente coloca como invalidação, porque ele funcionou uma vez, nesse caso aqui. A gente testou ele de novo, obviamente, e ele já funcionou de novo, então ele é validado, tá? O que aconteceu aqui, cara, a gente tá dentro da pegada que a gente foi tendo em site. Coisas úteis para quem produz conteúdo na academia, tá? 48% das pessoas saíram... ele mostra 3 exercícios ali, de ajuste de câmera de iPhone, 3 exercícios. No segundo exercício, mudou para o segundo exercício, caiu 48% das pessoas. Então a gente fez um teste agora, tá em teste, tá rodando, em deixar só um exercício. Na hora que vai mudar, a gente acaba o vídeo. E ele não viralizou do mesmo jeito, mas está viralizando de novo. Já passou de 6 mil visualizações em teste, tá? Então a gente está certo com relação a isso. A curva melhorou também. Beleza? Esse aqui viralizou. O que aconteceu nesse vídeo aqui? Eu fiz social selling dentro dele, né? Peguei as pessoas que curtiram, tem mais de 2 mil curtidas. Quando eu estava em 1.000 e alguma coisa, eu fiz social selling. Procurei pessoas que curtiam e fui olhando dentro dessas 1.000 pessoas, eu achei 19 personagens. Desses 19, eu entrei em contato ou eu comecei a seguir para entrar em contato depois. Então, isso é positivo porque é um trabalho de longo prazo também, tá? Dentro dos seguidores, desses 68 seguidores, tipo, 2 ou 3 só seguidores qualificados para mim como personal nutricionista. Então, não foi muito positivo nessa parte, mas, é positivo para o meu Instagram de forma geral, né? Para saber que a gente consegue ali viralizar e o Instagram vai começar a me recomendar mais como um bom produtor de conteúdo. A gente vai começar a acertar mais, tanto que no vídeo, nesse carrossel, esse carrossel já pegou melhor, foi o melhor carrossel que a gente fez até agora. Lembra que a gente estava com um carrossel teimoso ali que não dava certo? Esse na semana passada tinha sido o melhor que a gente tinha feito. Esse foi o melhor que da semana passada. Ele veio logo na sequência do vídeo que viralizou. Então, isso também ajuda, porque a gente teve muita visita no perfil por causa desse vídeo, né? Ele não viralizou, tipo assim, para dentro da bolha, que seria o ideal, mas positivo também, que a gente está no trabalho. Agora a gente vai lapidar, né? Então,
Então a gente conseguiu muita visualização, beleza, agora vamos lapidar para tentar conseguir muita visualização qualificada. A gente vai indo, né, num trabalho de longo prazo. Meio de funil, o carrossel teimoso, aquele que a gente já tirou ele de teimoso, colocou ele como teste de tema, porque a gente já sabe que começou a dar certo. Usei o mesmo gancho da semana passada, nunca nem por um segundo, alguma coisa, o mesmo formato da semana passada, variei o tema, tá? Ele funcionou melhor, e ele foi um carrossel que saiu da bolha, teve 3 salvamentos, né? Foi um formato bom, e a gente já jogou o formato direto ao ponto, que também é um insight que a gente teve. Reforçando de novo a importância de você ter uma produção contínua de conteúdo e entender as coisas que estão acontecendo, fazer esse tipo de visão, porque você está vendo que a gente está melhorando o conteúdo porque a gente está aprendendo. A gente está melhorando o conteúdo porque a gente olha na semana passada, isso aconteceu, vamos melhorar tal coisa. Vamos usar o formato que deu certo aqui, vamos melhorar. E fomos melhorando. Né? Lembra que eu falei, tem que usar minha foto. Pum, vamos usando a nossa foto, está melhorando. Então, é aprendizado contínuo. É aprendendo, né? Fazendo o exercício ali que o músculo vai crescendo, o nosso músculo, no caso, é o nosso conteúdo. Fechou? Formato bom, direto ao ponto. O tema não foi muito bom, eu acho, porque não gerou salvamento, apesar de ter gerado muita retenção. Tipo assim, teve, pra mim, né? Mas teve 11 pessoas que curtiram o primeiro card do carrossel, 11 pessoas que curtiram o último card do carrossel. Quer dizer que a gente reteve bastante gente até lá. Então, isso foi positivo para mim. Então, eu acho que o tema, né? O tema não foi muito bom dos stories. Vamos tentar trazer um tema mais qualificado para a próxima semana. Eu te explico na sequência. E a gente vai manter o mesmo gancho, o mesmo formato, porque tá dando certo, né? O próximo era o dia do lixo. Lembra que a gente usa a expressão dia do lixo, não que o conteúdo seja o lixo, mas que é um dia que a gente pode fazer o que a gente bem entender. Inclusive, hoje é sábado, foi dia do lixo. E foi muito, muito positivo, que eu posso exercer minha criatividade nos conteúdos meio bizarros que a gente não usaria, né? Porque a gente não tinha nenhuma prova que ele daria certo. Então, dia do lixo, positivo pra gente. O que eu resolvi fazer no dia do lixo? Resolvi replicar o formato que tinha viralizado, né? Para tentar melhorar, né, esse nosso público. E ponto para nós. A gente gerou quatro seguidores nesse, muito menos visualização, mas gerou 4 seguidores e 2 deles são personagens. Inclusive, 2 deles já conversamos dentro do nosso Instagram. Tá? Viralizou de novo pra gente, né? 9 mil, já quase 10 agora, provavelmente, né? Quase 10 mil visualizações. Positivo pra mim, de novo. E aí eu disse pra você o gancho, validamos o gancho com uma estrutura, né? Tentamos entender a estrutura do gancho como mudar a qualidade do seu XXX. Disso pra isso. Então a gente pode fazer isso com vários outros temas. Caso você queira usar esse gancho, fica à vontade, tá? Fundo de funil. Essa vez eu trouxe o fundo de funil do Vitor, né? E tive curtidas muito qualificadas, porque o Vitor é muito conhecido ali no meio, né? Foi um fundo normal, né? Normal de fundo de funil, ele não pegou muita visualização, ele não gerou ainda um lead, não gerou aplicação, mas gerou aí uma call agendada para semana que vem, tá? De um lead que curtiu, e eu exerci o social selling nele ali. Beleza? É importante também ressaltar que porra é social selling, que a gente nunca fala de social selling. Eu não explico o social selling, porque não é a minha área de atuação, mas o social selling você pode entender como um acelerador no funil de conteúdo. Por quê? Porque o funil de conteúdo a gente começa querendo atrair uma pessoa e querendo, no final, tirar um lead, nunca uma venda. Um lead, né? Pra gente fazer uma call dentro do nosso funil comercial. O social selling acelera esse processo. Ao invés de ele ter que passar por todas as estruturas do conteúdo, a gente acelera o processo. Então, basicamente, o social selling é um acelerador, por isso que eu tanto falo de social selling aqui, tá? Meio de funil de antecipação do YouTube. Por nenhum desses meios deram certo, cara. Nenhum. E eu acho que tem até um limite para que a gente é teimoso. Acredito que os stories, eu trazer isso nos stories está sendo mais vantajoso, até porque eu pago esse meio de funil, né, para o editor. Então está sendo mais vantajoso jogar isso para os stories para mim, porque ele não está agregando muita coisa aqui esse meio de funil. Está sendo melhor eu trazendo os stories e estou tendo mais clique, levando mais pessoas pelos stories, tá?
Então, esse meio de funil, sentenciamos ele à morte. Foi o último aqui desse tipo de meio de funil. Na verdade, tem mais um, né? Tem mais um que eu tenho que avisar o Ria. Ria, você tá avisado? Vai ter mais esse aqui, desse vídeo aqui. E no próximo já não vai ter o próximo meio de funil de Reels, tá bom? É isso. A gente não conseguiu acertar, não conseguiu melhorar nenhum dos ganchos, independente da edição. Beleza? É isso? Foi isso? É o último meio do funil. Vamos cancelar essa parada. Apenas comece. Foi, na verdade, uma adaptação aí que eu trouxe porque eu não pude gravar na academia. Então foi uma adaptação que eu trouxe para essa semana de um vídeo que eu já tinha gravado e ainda não tinha postado, já tinha ele até editado e não tinha postado, e eu publiquei. Ele foi um vídeo acima da média, né? MSD. Mas não foi útil o suficiente. Ele não trouxe curtidas e tal, mas ele gerou aí ele foi acima da média, né? Ele foi acima da média pra gente com relação à entrega e é bom para dar uma movimentada tanto para as pessoas que estão dentro do meu perfil, né, como para o próprio perfil, né? A gente está ali sempre tentando movimentar ele. Dica de edição. Ele caiu muito mais para o meio de funil, muito mais para o meio de funil. O único salvamento que teve foi da aluna que me pediu a dica de edição. E ele caiu para o meio de funil. Eu não gostei, o gancho ficou ruim, tá? O gancho ficou muito ruim, a gente vai tentar melhorar isso nessa próxima semana. Eu ainda acho que é uma boa para atração, tá? Mas eu acho que o formato esse tá meio cansado demais, sabe? De ter que estar explicando como faz, não faz. Tentar ser mais rápido e mais conciso para que ele encaixe numa atração, tá? Atração dia do lixo de novo? Dia do lixo de novo aqui. Por que, Murilo, 2 dia do lixo? Você não tá fazendo dieta? Basicamente, né? Essa semana tive que adaptar muita coisa porque eu não pude gravar na academia. Então, esse aí era outro take que eu já tinha. E eu usei esse dia do lixo pra gente movimentar a rede social, né? Porque não estava impossibilidade de gravar na academia por causa da minha perna. Né? Tô com 4 pontos na perna, não pude ir. Beleza? Esse gancho foi bom. Né? Acabei de ver alguém dizer alguma coisa e esse texto é muito, muito bom. Gerou 15 salvamentos, gerou pessoas qualificadas curtindo. Foi um bom teste. Foi um muito bom teste. Esse gancho a gente pode reutilizar e colocar ele. Inclusive, vou colocar aqui, ó. Gancho em validação. Porque ele foi bom. Ele deu acima de 70%. Tá? A gente vai mexer ele aí no nosso arsenal para invalidação, para a gente tentar ele de novo. Tá? Foi isso? Foi isso. Essa semana a gente trabalhou menos. Mentira. A gente trabalhou o mesmo tanto, ainda com dor na perna, né? Faz parte do jogo. Beleza. Montamos. O que a gente sentou essa semana para conversar é que a gente precisava dar mais atenção a esses testes e a esses arsenais, né, do nosso método. Nosso método requer essa atenção sobre os arsenais e o que a gente está fazendo. Chegou o momento da gente dar mais atenção porque a gente estava muito livre até a gente acertar mais coisas. E a gente já tem muita coisa que a gente acertou, né? E a gente não documentou muita coisa. Então a gente sentou, organizou muito melhor essa semana. Ainda não sei se a gente vai conseguir cumprir toda essa semana devido à minha perna, né? Porque tem 4 vídeos que eu tenho que gravar na academia. Tem esse vídeo aqui de dica, esse de dica adicional na academia, esse de variação é na academia, esse do dia da mentira, dia 1º de abril, você pode usar semana que vem, ele é na academia, essa variação também é na academia, esse lo-fi é na academia. Então tem 4 conteúdos que eu preciso fazer na academia e eu não sei se eu vou conseguir. Então, vamos dentro do possível de novo adaptar o que a gente consegue. Tá? Eu nem usei a canetinha hoje, nem fiz os desenhos bizarros. Tudo bem. Beleza, a gente começa aqui no domingo. Na verdade, a gente começa no dia de hoje. Né? A gente já postou alguns. Foi dia do lixo. Hoje a gente fez várias variações, pelo menos 3 ou 4 variações aí que eu queria fazer, que eu achei muito interessante e queria testar. Né? Testei hoje alguns tentando bater em mentores. Né? Não bater em mentores literal, mas tentando bater um pouco nessa
do tanto que o personal recebe de mentoria e de mentor, que fala que é milionário, que o processo é fácil, que tudo é fácil, não sei o quê, eu gosto de bater muito nisso que você tá vendo que não é fácil, né? Tô aqui te provando 6 semanas que não é fácil, então eu gosto muito de bater nessa tecla, é uma identificação e também é um posicionamento meu legal. Foi um ou dois que eu fiz nessa pegada e alguns mais divertidos aí que eu também gosto de me divertir fazendo o conteúdo, tá? No de domingo aqui, a gente vai trazer uma dica de edição, né? Esse vai ser dica de edição. A mesma ideia daquele que eu trouxe para a Rafa, que eu mostrei para vocês aí que não deu certo, que estava batido. Caso você queira olhar, tá lá. Eu ensino a editar o vídeo. Basicamente, ensino a editar o vídeo, como fazer um efeito ali que tá, tipo assim, eu recebo pra caramba de nutricionista e não deu certo. Então eu vou tentar trazer isso aqui de uma forma mais rápida. Não sei se é a mesma dica. O formato eu lembro. Eu não lembro a dica de edição, mas acredito que seja, se eu não me engano, vai ser aquela como marcar, deixar verdinho, sabe? A mão, deixar verdinho uma parte do corpo ali dentro do CapCut. Fechou? Vai ser essa dica, vai ser mais rápido, né? Não vou estar falando nada, você está mostrando pá e vamos embora. Topo de funil. Rápido, raso, resoluto. Fechou? Meio. Pô, esse aqui é um meio que eu queria testar, tá? Eu vou testar, eu vou usar o mesmo formato, o que deu certo ali do meio que vocês viram, é o mesmo gancho, e eu quero testar, dar dicas de assunto em alta para usar nessa semana. Não, pô, a semana aí tem o dia da mentira, por exemplo. Então, caso você queira, também é legal. Eu vou estar lá na segunda-feira, provavelmente na segunda-feira ao meio-dia, a gente vai postar esse carrossel de e-mail aqui, em que eu vou te falar assuntos do nicho fitness que dá para usar e como usar. Fechou? Esse é o meio, bem meio de funil mesmo, né? Bem meio de funil, mas a ideia é ajudar aí os meus mentorados, né? Não só os meus mentorados, mas as pessoas que querem ser mentorados por mim. E os meus mentorados já têm aí os seus calendários montados, né? A gente monta toda semana, pô. Então, mas pelo menos pro dia do lixo eles podem usar alguma coisa. Variação de exercício aqui. Essa variação é aquela variação que eu falei para vocês de, ao invés disso, faça isso, né? Essa variação que eu achei legal, que deu salvamento. Lembra que eu falei para vocês ali? Foi a primeira que eu apresentei. A gente quer trazer essa variação de novo, sem enrolar tanto. Então, a gente, né, dessa vez, script. E o Murilo vai tentar seguir o script, que o Murilo tem dificuldade de seguir o script. Mas tudo bem, faz parte da minha personalidade. Eu tenho muita facilidade de fazer isso aqui falado, mas às vezes eu fico um pouco prolixo demais. Então essa aqui a gente vai tentar deixar mais rápida. Essa de atração é a dica de como gravar a parte 4. A gente já tá na parte 4 daquele vídeo que viralizou, né? Viralizou, então vamos trazer de novo, mesmo formato, mesmo gancho, outra dica. Vamos tentar viralizar de novo. Foi muito bom de atração, vamos tentar melhorar, né? Assim que a gente vai criando consciência. Funcionou, tenta melhorar. Funcionou, tenta melhorar. Então, otimização. Esse é o nosso processo de otimização, sempre, até com os alunos. Fundo de funil. Trouxe para terça-feira porque eu acho que fica melhor um pouco antes, né? Com esses conteúdos mais maçantes, eu não gosto de deixar muito para o final da semana, eu gosto de deixar ele mais para o início. Esse fundo de funil aqui vai ser um quem sou eu, né? Eu acho que, principalmente para trazer essa conexão aí com o meu público, né? Mostrar quem sou eu para que, caso ele queira conhecer também um pouco mais da minha história, a gente consiga conversar, né? Também traz uma autoridade com relação ao porquê eu estou fazendo isso, né? Ao como eu gosto de fazer isso e por que as coisas encaixam, porque eu sou especialista nisso aqui que eu estou trazendo, tá? Um fundo de funil, expectativas zero ainda com os fundos de funis, né? Porque a gente está criando um perfil do zero. Dia da mentira, dia 1º de abril. Aqui eu quero, por favor, que eu consiga ir na academia fazer uma variação de exercício meio absurda e dizer que ela é a melhor possível e provocar. Mas essa ideia aqui é provocar e falar que você é um fudido se você não dá essa variação para o seu aluno. Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. A ideia é tentar ser polêmico e trazer isso como se fosse verdade até o final ali da legenda que eu digo, porra, esse é o dia da mentira. Vamos ver, vamos ver. Meio de funil. O meio de funil aqui vai ser antecipação do vídeo do YouTube, é o último, tá? Esse aqui, ó, até desenhar uma cruzinha que ele está sentenciado à morte. O próximo não vai existir, né? Esse aqui é o teimoso que não deu certo. Os outros teimosos ali do meio deu certo, esse aqui não rolou. Outro carrossel de e-mail que eu quero trazer também nessa mesma pegada, como aquele carrossel começou a dar certo, eu quero fomentar isso de novo. Mesma ideia,
mesmo formato. Só que aqui eu quero trazer um prompt para ajustar a sua foto pela cloud, a sua foto de perfil pela cloud, né? Então muita gente está falando da cloud. A nossa roda de conversa dessa semana, todo mundo queria saber da cloud, e cloud, e cloud. Então, vamos falar da cloud, pô. Né? Vamos falar da cloud e tentar trazer alguma coisa que a gente consiga utilizar para o nosso conteúdo com a cloud, né? Além de fazer conteúdo com a cloud, vamos tentar usar essa ferramenta de IA, que é positivíssima. Aqui o nosso conteúdo de YouTube, que você está vendo aqui, espero que você esteja vendo. A partir de quinta-feira ele vai estar online. Aí a gente vai para sexta-feira. A variação do Isso é Topo e Isso é Meio. Eu gostei muito. Eu acho que ela tem muito potencial. E a gente vai testar outro gancho. Acho que foi o gancho. Também acho que quando a gente fez essa variação, Isso é Topo, Isso é Meio, eu fiz vários takes, né? Vários vídeos diferentes. Eu acho que dá para dar uma atenção maior e fazer um só. E vamos ver, selecionar bem esse vídeo. Tá? Fechou? Atração Lo-Fi da academia, que para mim deu muito certo, também funcionou na atração e-mail, o último que o Braulio estava segurando assim o halter. Eu quero tentar trazer nessa semana alguma reflexão também com relação ao conteúdo. Basicamente o que a gente vai trazer é como equilibrar as coisas, né? Eu vou então entregar um monte de coisa pro Braulio, ele não vai conseguir equilibrar, e aí depois eu mostro para ele que se ele trouxer as coisas e for na próxima vez que alguém for entregando para ele essas coisas, ele vai conseguir trazer. Então é mais essa relação de paciência com tentar, né, com o processo, que é o que eu quero trazer. Espero que funcione, porque eu gosto bastante de lo-fi. E aqui o nosso amado querido dia do lixo, para a gente jantar algum conteúdo diferente, né? E ainda não lembro, mas eu tenho... eu acho que eu usei todos os dias do lixo que eu tinha planejado para hoje. Eu usei hoje, fiz conteúdo pra caramba. Mas eu vou com certeza catar alguns outros dias do lixo bem tranquilo pra gente usar. Fechou? A ideia que eu tive de te trazer hoje, eu sempre trago alguma coisa para você. A ideia que eu tive para te trazer hoje é o template, o modelo, né? Eu não sei se dá para gerar um template ali, mas acho que dá para gerar um modelo dentro do Edits do que a gente usou, tá? Para viralizar. Vou te disponibilizar, provavelmente eu consigo te disponibilizar o link aqui embaixo. Se eu não conseguir colocar o link na descrição do YouTube, você pode me pedir ele no Instagram, que ele vai estar lá. Inclusive, aí vai estar escrito se eu conseguir ou não conseguir, tá? Dentro da nossa legenda. Se eu não conseguir, você pode me pedir no Instagram, que é promessa. Eu te envio de verdade o modelo de como eu fiz, para você tentar usar para você também, de alguma forma. Fechou? Então, foi isso que aconteceu essa semana. O que a gente espera fazer para a semana que vem, você já acabou de ver. A gente está esperando viralizar mais uma essa semana. Viralizar dentro do nosso nicho. É o mais importante, né? Você viu que a gente viralizou, foi um pouquinho para fora, que é normal, a gente não tem como controlar, né? Esperar que venha 100% do nosso nicho, que é um elemento de expectativa interessante para você ter. E vamos tentar de novo, né? A gente está com bons caminhos aí, já algumas coisas já que nos norteiam para uma melhor produção de conteúdo. Nossa produção de conteúdo está sendo muito elogiada pelo pessoal que vem conversar comigo, que eu vou atrás de social selling, então ponto para nós. Você está vendo aqui, são 6 semanas de produção. Eu não sei quantos a gente já produziu, mas pô, foi quase 2 por dia nessas 6 semanas. E é isso. O nosso trabalho é para mostrar para você que funciona, que dá certo. Tá bom? Caso você queira acompanhar de perto, aqui embaixo na descrição vai ficar aí o nosso Instagram, vai ficar também o template que deu certo, que viralizou por aqui, e vai ficar também o link para a mentoria de conteúdo, tá bom? Nossa mentoria, ela é específica para personal e nutricionista, mas eu reforço, até porque muita gente no meu Instagram vem me perguntar, e eu reforço. É produção de conteúdo, tem algumas coisas, entregas da mentoria que talvez não sejam úteis para você, mas todo o método funciona para outros nichos. Então, caso você queira conhecer, pode conversar comigo ou aplicar aqui embaixo. Fechou? Até semana que vem.